pessoal, tudo bem? Lupão aqui com vocês. Uma atualização muito interessante hoje. Convido vocês a entender um pouco mais algumas coisas curiosas aqui dessa máquina que eu estou utilizando, tá? Então, assim, primeiramente, espero que vocês tenham tido um bom fim de semana. Estou gravando esse vídeo aqui no final de domingo e algumas coisas curiosas aí que eu acabei pegando aqui que eu queria compartilhar com vocês, tá? É o seguinte, vocês devem ter observado, por exemplo, que alguns vídeos que eu tento gravar aqui nessa máquina, eles apresentam uma certa lentidão, tá? Deixa eu ver se eu consigo só tirar essas cores estranhas aí na minha testa, ou se vai travar. Alô? Alô? Som. Câmbio. Nada? Alô? Ah, eu travei a câmera. Deixa eu ver se a câmera volta. Tô brigando com essa câmera esses dias. Vamos ver se ela vai voltar. Voltou sem os detalhezinhos bobo na testa, né? Ó, ótimo. Voltou. Só falta pegar eu. Pega eu, cara. É isso aí, né? Então vamos lá. Tô brigando com essa câmera. Resolvo um problema, vem outro. Mas assim, vocês devem ter observado que alguns jogos, quando eu gravo aqui nessa máquina, apresentam um certo tipo de lentidão, né? Meio que trava. A gravação fica travada. Então, alguns games, gravação trava. O que é uma coisa curiosa, porque assim, tava tudo bem. O jogo não é um jogo pesado. Isso aconteceu no Oxygen Not Included, se não me engano, é o último vídeo ou o penúltimo vídeo postado aí no momento que eu tô gravando esse aqui. Esse aqui eu vou subir hoje mesmo, é domingo agora, são 7 da noite. E eu acho que hoje entrou do Fear, né? Hoje deve ter entrado o Experience, que é o Fear completo, que eu adorei gravar essa trama. E um dos motivos pelo qual o Oxygen Not Included ele travava era porque eu estava rodando pelo processador, pela placa integrada e não pela GPU. Olha que loucura, porque eu esqueci de voltar Steam. Opa, eu não queria abrir as propriedades. Eu esqueci de voltar Steam aqui, ó, com essa opção que ela roda pelo GPU, entendeu? Se é que eu vou conseguir. Deixa eu fechar Steam, não tem porque ela tá aberta agora. Ok? Eu queria muito mostrar para vocês. Não é settings, é properties. Aqui, properties. Aqui, ó. Então essa opção estava fora, ó. Launch with dedicated GPU. Essa opção estava fora. Então, quando eu fui gravar Oxygen Not Included, eu estava utilizando a GPU do processador. Só que Oxygen Not Included não é um jogo pesado. Aí você me pergunta, tudo bem, você estava gravando utilizando o processador, porque o OBS estava usando a placa de vídeo integrada e o jogo também estava usando a placa de vídeo integrada. Sim, foi isso que travou? Não, olha que engraçado. Olha que engraçado. Então, o que acontece? Eu achei que estava travando por isso. Então, eu voltei, tá? Eu voltei, coloquei a OBS para rodar na placa dedicada e coloquei os jogos que eu estava gravando. Hoje eu gravei alguns e eu senti o travamento. Já apaguei, já apaguei os vídeos, tá? Mas porque eu vou regravá-los, tá? Porque assim, o que acontece? Então, acho que eu encontrei um bom indicativo do que pode estar acontecendo. Então, vamos lá. Qual que é a nossa situação? Durante o jogo, a gravação dava umas travadas. Aí você pergunta, como que estava a memória? Tava ok. Tava tipo. Tinha. Tirando o Victoria, lembra que Victoria não tava ok, mas os jogos estavam ok. Memória tá tranquilo, tem bastante percentual livre. Como é que tava o processador? Tava ok. Eu tinha margem, não tava. Inclusive, quando começa a travar, tem um vídeo, o primeiro vídeo do que eu postei do The Last Stand Aftermath aqui no canal. Eu até abro o gerenciador de tarefas e você vê o processador lá embaixo, tá? E mais? Deixa eu pensar. Você vai falar assim para mim: memória, processador, o que pode ser? GPU
Tá sobrecarregada a tua placa de vídeo? Não, não tá sobrecarregada, tava tudo no mínimo e tal, entendeu? Beleza, então pode ser as temperaturas, né? Quais temperaturas? A do CPU e a do GPU. Aqui tem um detalhe, tá? Eu ensinei aqui no canal há algum tempo atrás que se você pegar e abrir esse comando aqui, na verdade assim, vamos pelo mais básico. Quem quer ver a temperatura do processador, abre CPU X, ele é parecido com o CPU Z do Windows, e aqui está a temperatura 56 graus, bonitinho. E não estava queimando, tava tipo, a gente não passa de 70, tá? Quando eu estou jogando, porque o que acontece? Eu limito o processador aqui, ó. Ele está limitado a 2,5. Ele vai até, se eu tirar a limitação, acho que ele pode ir até 3,8. Aí, ó, tá aqui 3,8, tá? Ele pode ir. Eu limitei a 2,5. Beleza. Então, assim, a gente tem a temperatura da CPU ok, por aquele programinha, e a da GPU você puxa aqui no NVIDIA. Aqui no NVIDIA, isso aqui é o Optimus, tá? Server. Então você puxa aqui Thermal Settings e você consegue puxar aqui. Ela não esquenta muito, não passa de 60, 70 graus. Ok. Aí você pensa assim, porra, se tá tudo bem, por que que tá travando? Há um tempo atrás eu descobri esse aplicativo aqui, ó, chamado Sensors, que eu já comentei aqui no canal e no meu canal de assistência técnica. Esse cara aqui, ele me traz os sensores da máquina, tá? Eu tô tentando aumentar a letra, cara. Ctrl mais. Ou esse mais aqui. Aí. Bom, só para vocês verem. Então o que acontece? A gente tem muita coisa aqui. Muita coisa. Como eu via que a temperatura do processador e a da placa de vídeo, essas duas aqui, ó, processador e placa de vídeo, eu estou tentando aí, processador 60, placa de vídeo 48, 49. O que acontece, ó? Olhem as ventoinhas aqui, 2000 e 2500. Eu descobri que existe uma maneira de você controlar a ventoinha. Eu fiz esse controle e vou mostrar para vocês como que é sem controle. Então, o que acontece? Eu desabilitei o controle que eu fiz. Repare que o processador ele estava 3.200, caiu para 2.800 e a placa de vídeo foi para 3.200. Daí eu pensei assim, mano, por que que aqui tá tipo ultra mega rápida essa ventoinha, se tá 59,47? Tá entendendo? Não tem motivo para você pegar e rodar em alta velocidade se nem tá tão quente. A placa de vídeo vai o quê? 90 graus? 85, 90? Por que que tu vai pôr a ventoinha no máximo? Sendo que ela nem está sendo usada. Tá, guarda essa informação. Aí eu peguei, fiz um perfil temperatura. E o que que eu fiz? Start. Pum. O que que vocês vão ver? Vocês vão ver aqui a placa de vídeo. Agora, acima dos 45 graus, ela começa a girar. E aqui o CPU também, acima dos 45, dos 50, começa a girar. Então, eu diminuí a velocidade com que essas ventoinhas funcionavam. Só para avisar vocês que antes a ventoinha da GPU ela ligava com 50 graus, eu mudei para 45. Daí, uma coisa que me chamou a atenção foi duas coisas que eu vi que estavam muito quentes e que eu nunca prestei atenção. Olha o PCH aqui. O PCH, ele é uma espécie de coprocessador, se você pesquisar. Eu não sabia qual é a temperatura que ele trabalha, mas quando eu pesquisei, ele pode chegar a temperaturas na faixa de 80 a 90 graus, como se fosse um processador. Ele estava, no seu pico, ele pegava 75. Eu fiz os testes aqui, antes de gravar isso aqui. Então, eu achei que seria o problema, mas no final não era. O PCH está dentro da faixa. A outra coisa que me chamou a atenção, esse sodinho aqui, ele estava na faixa dos 70 graus. E coincidentemente, um momento que começava a travar os jogos, cruzei por essa informação
eu olhei, estava na faixa de 70. 70 não é pouco, tá? O que que é esse SODIN? Se você for pesquisar, o que que é SODIN? É a memória. Então, peraí, você está dizendo que a minha memória estava começando a esquentar? Sim, a memória estava começando a esquentar. Aí a pergunta, qual é o limite para essa memória esquentar? Tá? Então, a gente tem uma variável que eu nunca prestei atenção, que nunca me chamou a atenção, temperatura da memória. Olha que legal. A temperatura da memória, como vocês podem ver agora, nesse exato momento, nessa configuração, ela está em 56. Arredonda para 60. Quando eu estava tendo problemas, ela estava na faixa dos 70, 75 graus. Mais ou menos, quando eu estava tendo problema. A questão é, isso aqui é normal? A pergunta, a pergunta é, quais temperaturas são aceitáveis para a memória? Aí, mais ou menos assim, 0 a 50, isso aqui se você quiser pesquisar, SUSE. 50 até, deixa eu ver quanto que era, mais ou menos uns 65, 70 aí, 50 a 70, cuidado, atenção. Acima de 70 é dor de cabeça. 70 plus aqui, ó. Dor de cabeça. Então, aí tudo bem. Aí você pensa assim, ó. Não, beleza. Então parece que eu estava na faixa de temperatura que não é tão legal, que começa a dar erros. Alguns falam que a partir de 50 graus você pode ter algumas falhas, algumas erros de redundância e tal. Tá. Temos um possível culpado. A pergunta é: por que que ele está ficando tão alto? Eu entrei na BIOS. Eu não tenho sem controle na BIOS. Se tiver como diminuir a velocidade de funcionamento dela, eu diminuiria, porque aí você diminui a velocidade, diminui a tensão, ela trabalha um pouco mais frio. Tá? Então, se a gente for aqui dar um bizu no CPU X, ela está trabalhando a 2.600, né? Aqui a minha memória ela está trabalhando em 2.600. Aqui, ó, 2667. 2667. A questão é que ela não tem undervolt, a princípio, não tem uma diminuição de tensão. Então ela trabalha com 1.2 volts o tempo todo. Não tem como diminuir isso, pelo menos não nesse notebook. Então, assim, quais são as opções? O que eu posso fazer para tentar diminuir essa memória, essa temperatura da memória? Controle da BIOS não tem como. Aí eu fui dar uma conferida aqui. Aqui você consegue dar uma olhadinha onde ela fica. Ó. Essa aqui é a parte interna do notebook. Então você tem as memórias aqui e por acaso aqui você tem, se não me falha a memória, aqui você tem o processador e a GPU, tá? Então você tem aqui próximos da memória dois chips e aqui o PCH, tá? Tá vendo isso aqui? Esse é o PCH. Então você tem três processadores muito próximos da memória. Aqui você tem uma ventoinha e aqui você tem outra ventoinha. Se não me falha a memória, essa ventoinha é da GPU. Posso estar enganado, mas de qualquer maneira. Então o que acontece? Se esses três chips esquentarem, por indução, vai esquentar a memória também. Então, o que seria interessante fazer? Eu não tinha reduzido a velocidade das fãs para diminuir o barulho, porque não estava esquentando tanto? Sim, não estava esquentando tanto. É que tem um detalhe: 60 a 70 graus para esses processadores é normal, certo? Porém, isso não é normal para a memória. Então aqui você consegue ver essa coisa fofa aqui na faixa dos 60 graus. Isso que eu só estou gravando um vídeo. Se eu estivesse jogando, assistindo alguma coisa e gravando, enfim, isso aqui aumenta para 70, 75, não passa disso, tá? Pela minha limitação de clock, não passa disso. Eu já fiz o teste.
a GPU começa a esquentar horrores, no sentido que ela passa para 60 a 70 graus também. Então é normal que a tua memória ela comece a chegar na faixa dos 70 graus, e eu acho que esse era o principal problema, superaquecimento de memória. Por quê? Porque a gente tinha deixado tudo que estava em volta chegar aos 70, porque não era problema chegar aos 70, só que para a memória é pela configuração do notebook. Olha que legal. Qual que é a solução? Primeiro, que eu encontrei. Então a gente entendeu que isso é um grande, não vou falar 100%, mas é um grande potencial, tá? Então, essa temperatura é muito alta. Isso aqui é muito alto. Então, como a gente resolve esse problema? Certo? Primeiro, uma coisa que eu percebi que é curiosa é que se eu pegar e aumentar a velocidade das ventoinhas, ou seja, eu cancelo a minha otimização, cancelei a minha otimização. Você viu que as velocidades aumentaram loucamente. Isso vai fazer com que CPU esfrie, GPU esfrie e, consequentemente, a memória vai esfriar porque ela está muito próxima. Porque você não está esfriando somente os processadores, você está esfriando a placa-mãe. Como está tudo perto, essa região esfriando, além, obviamente, das correntes de ar que você gera, você está esfriando a placa ao ponto de esfriar também a memória. Tá? Então, olha só que legal. Qual que é uma possível resolução? Aumentar a velocidade das fãs. Nesse sentido, é só tirar o controle que eu inseri, porque o meu controle restringe a velocidade delas. Então a gente faz com que elas rodem mais rápido, ajudando. Eu não tenho o controle da BIOS. Controle da BIOS. Não, não tenho. Queria ter, não tenho. Dissipador. Pesquisei dissipadores. Dissipadores de calor. Não tenho como importar do AliExpress, mas eu posso mostrar para vocês que existe, tá? Acho que o nome é Laptop Memory Heatsink, acho que é o nome. Esse cara aqui, ó. O meu medo é que cobre condutor, né? E é uma memória em cima da outra. Se eu fosse pegar, talvez eu pegaria alguma coisa nessa linha, que me parece que ele tem cobre e grafeno. Eu não tenho certeza. Mas eu tô chutando que esse negócio aqui em cima não é condutor. E como tem uma memória em cima da outra, não é para atrapalhar, entendeu? Então é muito difícil você conseguir. O meu medo de pegar isso aqui e colocar é que ela encoste uma na outra, podendo dar curto queimando a placa-mãe. Tá? Existe mais um pouquinho mais grosso. Deixa eu ver se eu encontro. Era um pouco mais grosso, ele tinha assim. Era parecido com isso, só que para memória. Esse aqui, ó. Isso me interessa, mas eu só poderia colocar em uma das memórias, que é a que fica em cima, a que fica embaixo não tem como pôr. Agora, como está muito caro os negócios aqui no Brasil, eu não compraria. Gostaria de comprar, testaria pelo menos uma. Se eu conseguisse, colocaria as duas. Eu acho que eu não consigo colocar as duas dessa aqui, mas também não consigo comprar que está tudo muito caro. Então, o que foi que eu fiz? Dissipadores não tem como fazer isso, BIOS não tem como fazer isso. Velocidade das fãs, consegui alterar. E eu coloquei uma base com fãs, para auxiliar no resfriamento da carcaça. Entendeu? Com todas essas modificações, eu estou conseguindo, olha só, tá 56 graus agora. Parece que ela acompanha o CPU, né? Parece que ela acompanha o CPU, não costuma ficar muito longe do CPU. Então, assim, quando eu for gravar vídeos, se o sistema está apresentando lentidão, eu vou ter que tirar o controle das fãs, aqui ó, tirar o controle que eu coloquei, deixa o controle de fábrica, e eu posso acionar as fãs aqui da base. Como o clima está mais quente também, existe a tendência de que o notebook esquente mais. Além disso, esse notebook é fraco, não é um notebook forte. Então, para fazer coisas que não são tão pesadas, para ele acaba sendo um pouco pesado, ao ponto dele esquentar muito. E esse negócio das memórias esquentarem é a primeira vez que eu me deparo com isso, tá? Eu não vou dizer que é
somente esse problema. Eu já achei que era muita coisa e o problema voltava. O que que eu fiz? Eu fiz uma gravação do The Last Stand de 15 minutos, 10, 15 minutos. Não vou subir, fiz a título de teste. Porque agora quando eu tô gravando, deixa eu ver se aparece aqui. Isso. Agora, quando eu estou gravando, eu tô colocando os stats do OBS que se tiver alguma cagada, mostra aqui em vermelho, ó. Então, quando eu estou gravando agora, eu vejo meus frames, eu vejo o tempo de renderização e aqui o que eu estou perdendo em termos de frames e companhia, tá? Então, se um deles começa a ficar em vermelho, é quando começa a dar aqueles BOs, tá entendendo? Então, agora eu estou fazendo esse controle que eu antes não fazia. Porque eu achei que não precisava, nunca tive problema, né? Tava tudo, entre aspas, frio. Todas as minhas máquinas nunca tiveram problema de memória, de temperatura, entendeu? Eu ainda gostaria de pegar um dissipador, tipo assim. Sabe o que que eu queria fazer? Só para finalizar, eu queria tipo, pegar um dissipador de HD, tá ligado? Dissipador de HD, que são. É um negócio simples, ó. Dissipador DHD, DM2 e cortava ele, porque ó, eu queria pegar tipo um negocinho, não pode ser cobre, são os que não são de metal. Tem uns de plástico, tipo isso aqui, ó, tá ligado? Se eu tivesse como pegar isso aqui e cortar um pedaço e pôr na memória já ajuda, entendeu? Existe um que é só um plastiquinho sem vergonha que já ajuda, tá ligado? Deixa eu ver se eu encontro. Como vocês podem ver, eu programei uma parte do conteúdo que ia passar para vocês, não tudo, tá? Não pode ser um dissipador muito alto. Tem que ser como se fosse tipo só essa parte aqui. Tem uns dissipadores que são apenas essa parte essa parte de plástico, não sei se é borracha, plástico, enfim. Isso eu estou interessado. Se eu encontrar esse pedacinho aqui, ó, eu já coloco e ele já vai aumentar a área de dissipação térmica, entendeu? Tem alguns M2 que vêm com isso. Inclusive, eu acho que a tampa desse notebook tem esse dissipadorzinho sem vergonha, tá entendendo? Então, eu pegaria um desses dissipadorzinhos sem vergonha e colocaria. Só que eu não estou encontrando, tá? Não estou achando o que eu quero. Então, é isso aí, pessoal. Então, essa foi a minha saga para tentar entender o que está acontecendo. E graças a toda essa brincadeira, tá? Eu estou conseguindo gravar sem problema. Não vou dizer para vocês que está 100% sem problema, que vocês podem ver aqui, sempre tem uma coisinha ou outra, tá? Que está atrapalhando. Eu ainda estou estudando, só para vocês saberem. Mas, tipo, melhorou muito. Assim, eu acho que se eu fizer esses controles que eu estou falando para vocês, a tendência é que diminua ou até zere esses lagzinhos, essas lentidões esquisitas. Eu acho que eu consigo eliminar ou até zerar isso, tá? O que é muito legal, né? Porque, por exemplo, você pega um notebook desse e você pensa, pô, não presta. Pô, mas será que não, ele só não está precisando de alguma ajudinha, um detalhezinho para voltar a funcionar? Outra coisa que eu ainda estou tentando entender, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Então, quando a gente está gravando aqui, eu estou usando a placa de vídeo para renderizá-la, tá? Como é que eu sei se está usando a placa de vídeo? Eu já mostrei para vocês aqui, né? A gente tem essa função aqui, onde o OBS ele está comendo 147 mega, o que é muito pouco, tá? Então ele está com apenas 140 mega da placa de vídeo, porém ele utiliza cerca de 20 a 30%, isso aqui varia, tá? Do poder de processamento de vídeo, da placa de vídeo. Então, pouca memória, alto processamento. E a minha dúvida é, será que eu consigo lançar ela, né, no processador? Como assim? Deixa eu ver se consigo abrir uma segunda instância aqui do OBS para explicar para vocês o que eu quero dizer, ó. Então, assim, ó, quando você vai fazer a gravação, isso eu ainda não consegui responder. Você tem duas opções. A gente pode usar o NVENC NVIDIA, que é o que eu estou usando, ou eu posso usar o VAP, que é o processador. Ó, ele puxa o HD integrado.
tá? O meu sentimento é que deixar a placa de vídeo, que é o que eu estou usando agora, é melhor. Esse é meu sentimento. Eu uso o CQP, eu uso o CQP. Mas será que se eu estiver rodando um jogo e o jogo estiver muito pesado, não seria mais interessante eu jogar para o CPU? Ou será que a gente tem que deixar o CPU o tempo todo? Então, isso é uma coisa que eu não consegui responder ainda, tá? Isso é uma coisa que eu estou estudando. Se a gente for analisar o CPU ele não está em carga pesada e o, a placa de vídeo integrada não está fazendo muita coisa. Daí é a minha dúvida, tá entendendo? Será que é jogo, eu deixar lá ou não? É porque eu tenho essa dúvida? Porque a Nvidia, ela tem ela é muito forte na questão da renderização via hardware. O NVENC é muito bom. Ele é muito bem otimizado, entendeu? Então, olha só, o meu processador ele está de 25 a 50%. Eu gosto de manter assim, porque se ele aumentar muito a carga, você pode estar gerando algum lag no sistema, tá? Então, assim, pessoal, esse foi a minha saga. Então, nesse momento eu estou gravando, esse é o mínimo de temperatura que eu consigo. Eu deixei a tampa, eu poderia retirar a tampa do notebook para entrar mais vento. E eu vou nos próximos, eu vou regravar alguns vídeos que eu gravei hoje para vocês, para eu ver se não acontece a lentidão. E se acontecer a lentidão, eu vou ver se a temperatura aqui está alta. E se tiver alta, uma das opções que ainda me restam é tirar a tampa inferior, porque a tampa inferior ela não tem muita entrada, ela não tem muita entrada de ar. Então, quando eu liguei essas ventoinhas externas, o que eu fiz foi esfriar a carcaça do notebook por baixo e aumentar um pouquinho o fluxo de ar nas ventoinhas, né? O ar fresco está entrando um pouco mais de ar fresco, né? Dá um empuxo um pouco maior, tá? Ó, eu vou desligar agora aqui as ventoinhas. Eu ativei o controle, desliguei a ventoinha. Vocês vão ver que a memória, a tendência dela é passar a esquentar agora. Estava 55, começou a pipocar 56. Como eu não estou jogando, isso talvez demore um pouquinho. Quero ver se vai para 57 enquanto eu gravo. Mas quando eu estou jogando, essa boniteza aqui, ela estava batendo acima de 70 graus, que é quando gerava a lentidão. Então, para finalizar o vídeo de hoje, eu nunca imaginei que o fato de você ter uma memória quente, tipo, o computador ele de duas uma, ou ele diminui a velocidade de memória de alguma maneira que eu não sei explicar para vocês, para que ela passe a funcionar, ou esse monte de problema que nós estávamos tendo era porque nessa temperatura estava dando erro, 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 erro e a gente não estava sabendo, ó, bateu 57. Tá? E detalhe, eu tô com a ventoinha da GPU ligada, antes ligava com 50, agora liga com 45. Então são dois fatores que estão tentando derrubar ali a temperatura. Se não fosse por isso, a gente estava acima de 60 graus. Então assim, eu não sei dizer para vocês se é o fato do computador diminuir alguma velocidade ou começar a dar milhão de erro de memória e quando a temperatura baixava esses erros sumiam e tudo voltava ao normal misteriosamente. Molecada, agora sim, essa foi a saga das lentidões do meu notebook. Meia hora para explicar. Olha que legal, mano. Olha só que legal. Eu tô desconfiado que a gente talvez não tenha resolvido 100% das lerdezas e travamentos, mas a gente chegou muito perto disso. Eu acho que 70, 80 e com sorte 90% dessas falhas vão ser evitadas. Como que a gente vai saber? Gravando os próximos vídeos, tá? Os próximos vídeos que vão vir, já tô com todos os meus sistemas de controle aqui, do lag de temperatura, piriri pororó, e com um pouquinho de sorte os vídeos vão passar a ter um pouco mais de qualidade no sentido menos travamento. Lembrando que a gente está tirando leite de pedra com o notebook aí, extremamente velho, porém muito funcional, e no Linux, né? Então a gente está mostrando que você não precisa, talvez, você não precisa ter uma máquina tão top de linha para poder extrair o bom dela, se divertir e tal. Espero que esse vídeo tenha contribuído aí com vocês, com informação bacana, somado de alguma maneira para o seu conhecimento, para os pontos de atenção.
E esse foi o nosso Lupão Talks. Esse foi o nosso Lupão Talks dessa semana. Tem uma senhora barata muito louca aqui. Meu Deus do céu. Eu não quero que suje meu café, que eu tô tomando café. Queridos, ótima semana a todos. Espero que vocês tenham gostado da historinha. Torço para que isso ajude a aprender e entender um pouco mais do assunto. Claro, a gente vai acabar atrasando, não vai ter vídeo todo dia, tá? Eu vou ver se eu consigo, eu acho que eu não vou conseguir ainda, mas eu vou procurar fazer isso. Agora vocês entenderam um pouco das minhas dificuldades esse fim de semana que eu estava tentando gravar vídeos. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!